à luz no Evangelho. Do Evangelho segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: assim como Moisés elevou a serpente no deserto, também o Filho do Homem será elevado, para que todo aquele que acredita tenha nele a vida eterna. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito, para que todo homem que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem acredita nele não é condenado, mas quem não acredita já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E a causa da condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque eram más as suas obras. Todo aquele que pratica más ações odeia a luz e não se aproxima dela, para que as suas obras não sejam denunciadas. Mas quem pratica a verdade aproxima-se da luz, para que as suas obras sejam manifestas, pois são feitas em Deus. Palavra da salvação. Ora, então, muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast à luz no Evangelho, onde eu, Ricardo Silveira, estou então à conversa com o nosso querido Padre Adelino. Olá, Padre Adelino. Olá, Ricardo, olá a todos. Estamos então aqui à conversa sobre, portanto, a fazer aqui as reflexões sobre estes Evangelhos dos domingos da Quaresma, e depois também havemos fazer também sobre o tríodo pascal e depois pelo menos até ao Pentecostes havemos estar cá. Fazer aí alguma coisa assim. E depois logo se verá. Bom, conforme ouvimos então este Evangelho, estamos então aqui, portanto, num diálogo entre Jesus e Nicodemos. E, Padre Adelino, temos aqui mais uma vez Jesus a falar sobre o que lhe vai acontecer. É interessante, ao longo destes textos dos Evangelhos da Quaresma, eu julgo que já se foram apercebendo disso, Jesus vai-nos falando naquilo que ele veio fazer, no fundo, qual é a missão, e em ele cumprir a sua missão, que é sofrer a paixão, a morte e ressuscitar. Ele vai dando algumas indicações aos seus discípulos. O interessante no texto de hoje, como tu disseste, o interlocutor é Nicodemos. Exato. Ora, Nicodemos era uma pessoa importante na altura. Ele fazia parte daqueles grupos dos doutores da lei e, portanto, chamemos das castas mais importantes da sociedade. No entanto, Nicodemos era também discípulo de Jesus. Ou pelo menos procurava seguir Jesus, se calhar às escondidas, porque tinha medo daquilo que lhe pudesse acontecer, sendo ele uma pessoa importante. Por isso é que o diálogo de hoje se reveste de mais interesse, digamos assim, tendo em conta isso. Vemos Jesus que fala com alguém que é um discípulo escondido, digamos assim, um discípulo com medo. Os outros andavam com Jesus e não tinham problemas com isso. Tiveram depois na altura da paixão. Mas antes andavam com Jesus. O Nicodemos não andava muito assim com Jesus. Se calhar ele até admirava, não digo que ele fosse discípulo, se calhar podemos estar a exagerar demasiado. Mas ele até, no fundo, ele admirava Jesus. Ele procurava ouvi-lo e procurava perceber aquilo que ele tinha para dizer. Aliás, porque Nicodemos, e depois haveremos de ver e falar sobre isso na paixão, mas o Nicodemos, ele está precisamente no julgamento de Jesus, não é? Portanto, sim, ele está sempre presente e se calhar a ideia dele era tentar fazer com que isto não acontecesse. Exatamente, é isso. Mas depois há uma dada altura em que ele próprio tem de sair portanto, desse julgamento, não é? Porque, portanto, é convidado a fazê-lo pelo Caifás. Mas senão também ele ia sofrer consequências e pronto, lá está. Com certeza que depois ele terá de facto sido um dos discípulos de Jesus depois da ressurreição. Mas o diálogo de hoje no fundo é ele tentar perceber o que é que Jesus veio fazer. Pronto, para tentar ele mesmo, olha, que é que eu, dentro disto,
que ele me está aqui a tentar explicar o que é que eu posso fazer. Sem que os outros desconfiem muito. Mas esta figura, portanto, e entretanto, já vamos aqui à mensagem, portanto, à mensagem específica deste Evangelho, mas esta figura de Nicodemos é uma figura muito peculiar, não é? Lá está, porque é um dos doutores da lei, portanto acaba por ser, por assim dizer, entre aspas, um vilão, não é? Portanto, aqui nesta história. E isto também para dizer que Jesus tem sempre esta capacidade de encontrar estes interlocutores, porque depois da ressurreição, portanto, também haveremos de falar sobre isso, do Paulo de Tarso, não é? Que perseguia cristãos. Exatamente. E depois portanto, posteriormente é São Paulo, não é? Portanto, quem faz as cartas aos romanos pelo menos a quem lhe é atribuída a autoria. Exatamente, exato. Mas ele próprio tem mas Jesus tem sempre estes interlocutores curiosos, não é? Porque Paulo de Tarso nunca seria portanto, à primeira vista, não é? Um discípulo que se pudesse... Pois, os estigmas de Deus são muito diferentes dos nossos. Exato. Não é? Isso também, olha, mais o texto 2 também nos ajuda a perceber isso. Exatamente. Primeiro, ao longo dos Evangelhos, eu sei que não é esse o tema de hoje nosso, mas ao longo dos Evangelhos, Jesus fala com toda a gente. Ele não tem problemas nenhum de falar com quem quer que seja. Ou seja, não tem essas questões sociais. Vou agora falar com Pilatos, ele está-me aqui a condenar, se calhar vou ficar caladinho para ver se ele me... Não, ele não tem problemas nenhuns em falar com quem quer que seja. E mesmo com doutores da lei, mesmo com fariseus, aliás, lemos os textos e dá a ideia que às vezes até fazia as coisas de propósito. Claro que ele não fazia isso de propósito. Era que ele fazia de propósito para picar os doutores da lei, os fariseus, aqueles mais radicais que... Espera aí, agora vou aqui picá-los um bocadinho para ver se eles... Claro que não era isso que Jesus queria fazer, como é lógico. Mas vemos Jesus que fala com toda a espécie de gente, digamos assim. Cobradores de impostos, com doutores da lei, com fariseus, com chefes militares, romanos, com toda a gente. E de facto ele tenta demonstrar qual é a sua missão, o que é que ele veio fazer, e que todos são chamados a entrar nisso. Ou seja, todos são chamados à salvação. Ele não veio apenas para um grupo. Veio para todos. Ele não veio apenas para aqueles que pagaram as cotas. no fundo é por aí. Mas então, olhando então para o Evangelho de hoje, mais uma vez, e como dizíamos no início, portanto, mais uma vez temos Jesus a dizer o que é que vai acontecer, não é? Portanto, ele refere que portanto, o Pai deu o seu Filho único, portanto, e muito amado, para que, portanto, para salvar os homens. Isto, Padre Lino, o que é que isto significa? Em concreto. Naquilo que é a nossa vida concreta, Sim. É isso que estás a perguntar. Sim, não, e na nossa vida enquanto cristãos. O que é que ele quer dizer com isto? O Pai mandou o Filho para, portanto, no fundo, ele não o diz diretamente, portanto, aqui nesta conversa, mas percebe-se para morrer, para salvar a humanidade. O que é que ele quer dizer com isto? Como é que ele, morrendo, vai salvar a humanidade? Ele não vai salvar a humanidade com morte. Ele vem a demonstrar-nos que, apesar de morrer, que faz parte daquilo que é a nossa condição humana, algum dia havemos de morrer, como se costuma dizer, ninguém fica cá para fazer semente, algum dia havemos de morrer. No fundo, julgo eu, e esta é a minha interpretação e é a minha convicção, digamos assim. No fundo, ele, apesar de, como eu dizia, não é a morte que nos salva, a morte foi para ele, e ele quer que seja o mesmo para nós, é apenas uma passagem de um estado para o outro. Ou seja, ele morreu, está bem, mas porque ele quis, para nos demonstrar que as coisas não acabam ali. Para nos dar, pronto, a ressurreição, para ele nos dar a vida eterna. Portanto, ele não nos salva com a morte. A morte é apenas um instrumento para nos demonstrar que a nossa verdadeira salvação é ele dar-nos a vida eterna. Muito bem. É que ele quer que nós, tal como ele ressuscitou, que nós tenhamos essa vida eterna também. Como é que é essa vida eterna no futuro? Pois ninguém esteve lá e voltou para nos contar.
Mas pela fé, por aquilo que acreditamos que é algo muito melhor que aquilo que temos agora. Mas deve ser, não é? Precisamente porque se ninguém voltou para contar, é porque... Pois, é porque quase está bem, não é? se não voltaram para cá... É verdade. Temos as coisas assim, não a brincar, mas é verdade. Exato. Não, porque nós aqui, portanto, durante este relato, portanto, ele fala sobre, também sobre aquilo que é... portanto, a verdadeira condição de Jesus, porque Jesus é esta personificação do amor, do amor portanto, de Deus por todos nós. Sim, Deus ama-nos tanto que até enviou o seu próprio Filho para nos mostrar esse mesmo amor, para nos mostrar essa mesma salvação. Olha, o texto de um dia, de uma semana, que Jesus conta a parábola de um senhor que é um vinheteiro que criou uma vinha e que mete lá, que é um senhor que criou uma vinha e que mete lá uns vinheteiros, portanto, arrenda aquela vinha, ou mete lá uns caseiros, que nós costumamos dizer, porque eles tratem da vinha. Quando chega a altura da vinha dar frutos, ele manda uns servos para ir lá buscar os frutos da vinha. Portanto, que ele tem direito, porque aquilo é dele. E eles matam uns servos e outros expulsam-nos. Ele manda uma segunda vez ainda mais servos. E eles fazem o mesmo. E por fim acaba por mandar o seu próprio filho pensando, olha, pelo menos o meu filho eles vão respeitar. Não, também matam o filho, tiram-no da vinha e matam também o filho. Ora, aquilo que Jesus pergunta aos fariseus e aos doutores da lei com que ele está a falar, o que é que aquele senhor da vinha vai fazer àqueles vinheteiros? Olha, vai castigá-los, vai expulsá-los da vinha, vai castigá-los e vai lá pôr uns que deem os frutos a seu tempo. Qual é a conclusão dessa parábola? Portanto, Deus mandou servos, pôs alguém a cuidar da vinha, que não cuidou bem da vinha, nem sequer quis aceitar o próprio filho que ele enviou, e ele agora quer nos dar essa vinha a nós, para que nós tratemos bem dessa vinha. Exato. Pronto. Isso, no fundo, acho que tem a ver com as parábolas de Jesus são sempre... sim, isso aí... são sempre maravilhosas. Fazer assim também... Mas, no fundo, o texto de hoje, e quando se fala, tal como Moisés elevou a serpente do deserto, também o Filho do Homem será elevado para nos salvar, tem a ver com isso, com passar pela morte, para nos mostrar a vida, para nos salvar. Essa da serpente no deserto foi quando o povo se revoltou contra Deus. Sim, sim. E Deus, para os castigar, mandou umas serpentes que matavam as pessoas. Então eles arrependeram-se e construíram uma serpente de bronze, e sempre que alguém era mordido por alguma serpente, olhava para a serpente de bronze e salvava-se, portanto não morria. Ora, é a mesma coisa, nós olhamos para a cruz e salvámos-nos pela cruz. Porque pela cruz, não é? Ou seja, passámos por lá, ou seja, passámos pela morte para nos salvar com aquilo que é a salvação. Sim, e esse ficou, portanto, esse é precisamente o símbolo, portanto, o símbolo da nossa salvação, daquilo que nós acreditamos enquanto cristãos, portanto, nesta continuidade da vida, portanto, após a morte. Portanto, e Jesus fintou, por assim dizer, a morte. Eu acho que ele tinha uma boa técnica. Fez ali uma finta a Cristiano Ronaldo, por aí, e conseguiu vencer a morte. Mas, portanto, e mais uma vez, voltamos aqui àquela grande questão daquilo que temos falado praticamente, portanto, nestes Evangelhos. Só não falámos nisso no Evangelho da quarta-feira de cinzas, mas em todos eles, portanto, isto tem vindo a ser revelado. Ou seja, Jesus, no fundo, está a dizer que vai ressuscitar, vai morrer e vai ressuscitar, apesar dos discípulos não perceberem bem disso. O que é que... No fundo, repara que no fundo aquilo que nós temos vindo a fazer, Jesus quando foi para a sua paixão e morte e depois ressurreição, ele já sabia que isso lhe ia acontecer, pelo menos como nos é contado pelos evangelistas. Exatamente. E ele vai a caminho com os seus discípulos para Jerusalém e vai-lhes explicando isto tudo. E eles ainda não vão percebendo bem, vão pescando qualquer coisinha que depois só de perceber depois da ressurreição. No fundo é a mesma coisa que ele está a fazer connosco. Nós vamos fazendo este caminho. A cada domingo nos é dado mais algum dado. Se calhar nós não percebemos bem o que é que isso quer dizer e havemos de perceber só depois da ressurreição. Só na Páscoa. Que é o culminar desse caminho que nós também vamos fazendo
na Páscoa, no fundo, a liturgia. E as liturgias que são escolhidas, não foi alguém que se lembrou, olha, vamos agora fazer aqui um sorteio, tiramos, traz, olha, exatamente no Quaresma, Jesus que fala nessa serpente no deserto e que veio para nos salvar. Ora, segundo domingo, o terceiro foi... O terceiro é este. Foi o dos vendilhões no templo, aquilo que falávamos na semana passada. Espetacular. Terceiro domingo da Quaresma, Jesus que manda lá umas chicotadas nos tipos que estão a vender no templo. Pá, claro que não foi isto, não é? Quem pensou nas coisas, pensou que de facto a Quaresma é um caminho que nós fazemos durante 40 dias e a própria liturgia nos ajuda a isso. O texto 2 até pode ser um bocadinho mais complicado de percebermos que não é propriamente uma história, Sim. não é um relato de um episódio, é uma reflexão que Jesus faz. Ou uma partilha que ele faz com Nicodemos. Isso para nós, às vezes, é um bocadinho mais difícil de percebermos, porque também não percebemos muito bem o que é que Jesus quer dizer. Exatamente. E o problema é esse. Não foram só os discípulos, portanto, os discípulos, os apóstolos, que não perceberam tanto aquilo que era a mensagem. Também é difícil de perceber, mas acho que a questão é mesmo essa. Mas julgo que o texto de hoje nos fala precisamente disso. Dessa salvação que ele nos traz, que tem que passar pela morte, mas que não acaba na morte, porque senão não era salvação. Exatamente, sim, isso mesmo. Bom, e nós, portanto, estamos então aqui a terminar a nossa reflexão deste quarto domingo da Quaresma. Na próxima semana teremos então o quinto domingo e depois portanto, haverá então esse domingo de Ramos, que iniciará a Semana Santa, portanto que teremos aqui algumas reflexões para fazer também durante essa semana. Mas aqui relativamente então ao quarto domingo da Quaresma, a nossa reflexão fica por aqui. Agradecemos então a vossa atenção. Obrigado, Padre Adelino, por estas reflexões e por estas explicações, são sempre importantes. E até para a semana. Até à próxima.